A ética e a cidadania são dois conceitos fulcrais na sociedade humana. A ética e a cidadania está relacionado à atitude dos indivíduos e à forma de como eles se relacionam entre si. Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é derivada do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Um dos pressupostos da cidadania é a nacionalidade, pois dessa forma ele pode cumprir os seus direitos políticos. No Brasil, os direitos políticos são orquestrados pela Constituição Federal. O conceito de cidadania tem se tornado mais amplo com o passar do tempo, porque está sempre em construção, já que cada vez mais a cidadania diz respeito a um conjunto de parâmetros sociais. A cidadania pode ser dividida em duas categorias, a substantiva e a formal. A formal faz referência à nacionalidade de um indivíduo e ao fato de pertencer a uma determinada nação. A cidadania substantiva é de caráter mais amplo, estando relacionada com direitos sociais, políticos e civis. Com o passar dos anos, a cidadania no Brasil sofreu uma evolução no sentido da conquista dos direitos políticos, sociais e civis, mas ainda há um longo caminho a percorrer, tendo em conta as milhares de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, a alta taxa de desemprego e o nível muito alto de pessoas que ainda não são alfabetizadas e a violência vivida na sociedade. A ética é a moral e tem uma grande influência na cidadania, pois diz a respeito à conduta do ser humano. Um país com fortes bases éticas e morais, representada a uma forte cidadania. Veja abaixo como podemos exercer a cidadania. Alistar-se como eleitor, urna eletrônica, utilizada no Brasil. Fonte Agência Brasil, autor José Cruz. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados, maiores de 18 anos e menores de 70 anos de idade. Os jovens de 16 e 17 anos também podem votar, mas sem a obrigatoriedade. O exercício do direito do voto é um exemplo de cidadania que representa a principal de várias formas de participação política que um cidadão pode ter. Ao votar, o cidadão passa a ter a possibilidade de contribuir para a democracia e de participar das decisões políticas do país. Praticar a direção defensiva. O trânsito integra um contexto onde frequentemente é preciso exercer a cidadania, quer como pedestre, quer como condutor. O exercício da cidadania implica não só o cumprimento de deveres, mas também o exercício de direitos. O pedestre também deve respeitar a sinalização. Qualquer atitude errada, como atravessar uma via fora da faixa de pedestre, pode ser prejudicial à vida de um motorista. Por exemplo, que pode não ter tempo suficiente para frear. Um cidadão que respeita a sinalização de trânsito, usa cinto de segurança e atravessa na faixa de pedestre está exercendo a cidadania. Além de poder contribuir com a democracia e ter participação direta nas decisões políticas do país, todo cidadão pode acompanhar o decorrer do mandato de determinado candidato e verificar se tudo que foi prometido em campanha eleitoral está sendo cumprido. Essa atitude pode representar uma luta pela educação, pela saúde ou por outros direitos garantidos à população pela Constituição Federal Brasileira. Exigir cumprimento de órgãos públicos.
Todo cidadão tem direito à adequada prestação de serviço por parte de agentes e prestadores de serviços públicos. Isso inclui a igualdade no tratamento de usuário, sendo proibida qualquer forma de discriminação, e a previsão de tempo máximo de espera para atendimento, dentre outros. O setor público brasileiro sempre sofreu com a falta de recursos humanos e de materiais, mas isso não invalida que o cidadão possa cobrar os seus direitos e exigir atendimento adequado. Respeitar ao próximo. A cidadania não abrange apenas direitos que os cidadãos têm garantido pela Constituição, mas também deveres. Esses deveres incluem o respeito pelo próximo. Cada cidadão deve ter o bom senso de saber que suas atitudes implicam o prejuízo de outro cidadão. Ela passa a ser desrespeitosa. O respeito ao próximo é um exemplo de como exercer a cidadania no dia a dia e abrange a igualdade de tratamento, independentemente de etnia, sexo, condição social ou idade. Não destruir o patrimônio público. O patrimônio público consiste em bens e direitos de valor artístico, econômico, estético, histórico ou turístico. Pertence a pessoas jurídicas de direito público ou de uso público. A Constituição Federal Brasileira institui que o poder público e a comunidade devem promover e proteger o patrimônio brasileiro através de desapropriação, inventários, registros, tombamento, vigilância e preservação. Assim sendo, também é um direito do cidadão preservá-lo. Praticar a doação. O exercício da cidadania também abrange a atuação na sociedade. A doação, seja ela de órgãos, de sangue e de bens materiais ou de alimentos, é uma das maneiras que o cidadão tem de atuar em prol da sua sociedade. Dessa forma, existe uma cooperação com a luta pelo direito garantido pela Constituição Federal Brasileira a todos os cidadãos do Brasil, de ter, por exemplo, acesso à saúde e alimentação. Código de Ética do Profissional de Secretariado. O Código de Ética é um dos instrumentos básicos para direcionamento correto da atuação como profissionais. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. Considera-se secretário ou secretária com direito de exercício da profissão a pessoa legalmente credenciada nos termos da lei em vigor. Capítulo 3 dos deveres fundamentais. Constituem-se de deveres fundamentais das secretárias e secretários. 1. Considerar a profissão como um fim para a realização profissional. 2. Direcionar seu comportamento profissional sempre a bem da verdade, da moral e da ética. 3. Respeitar sua profissão e exercer suas atividades, sempre procurando aperfeiçoamento. 4. Operacionalizar e canalizar adequadamente o processo da comunicação com o público. 5. Ser positivo em seus pronunciamentos e tomadas de decisões, sabendo colocar e expressar suas atividades. Título 4 do Sigilo Profissional. Artigo 6. A secretária e o secretário, no exercício de sua profissão, deve guardar absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhes são confiados. Artigo 7. É vedado ao profissional assinar documentos que possam resultar no comprometimento da dignidade profissional da categoria. Artigo 9. É vedado aos profissionais: 1. Usar de amizades, posição e influências obtidas no exercício de sua função para conseguir qualquer tipo de favoritismo pessoal ou facilidade, em detrimento de outros profissionais. 2. Prejudicar deliberadamente a reputação profissional de outro secretário. 3. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com o erro, contravenção penal ou infração a este Código de Ética. Artigo 11º. É vedado aos profissionais utilizar-se da proximidade com o superior imediato para obter favores pessoais ou estabelecer uma rotina de trabalho diferenciada em relação aos demais.
prejudicar deliberadamente outros profissionais no ambiente de trabalho. Capítulo 7. Das relações com entidades da categoria. Artigo 12º. A secretária e o secretário devem participar ativamente de suas entidades representativas, colaborando e apoiando os movimentos que tenham por finalidade defender os direitos profissionais. Artigo 13º. Acatar as resoluções aprovadas pela entidade de classe. Artigo 14º. Quando no desempenho de qualquer cargo diretivo em entidades da categoria não se utilizar dessa posição em proveito próprio. Artigo 15º. Participar dos movimentos sociais e ou estudos que se relacionam com o seu campo de atividades profissionais. Artigo 16. As secretárias e secretários deverão cumprir suas obrigações, tais como mensalidades e taxas, legalmente estabelecidas junto às entidades de classes a que pertencem. Capítulo 8º. Da obediência, aplicação e vigência do Código de Ética. Artigo 17. Cumprir e fazer cumprir este código é dever de todo secretário. Cabe aos secretários docentes informar, esclarecer e orientar os estudantes quanto aos princípios e normas contidas neste código. Artigo 19. As infrações desse Código de Ética Profissional acarretarão penalidade, desde a advertência à cassação do registro profissional na forma dos dispositivos legais ou regimentais através da Federação Nacional das Secretárias e Secretários. Constitui infrações, transgredir preceitos desse Código, exercer a profissão sem que esteja devidamente habilitado nos termos da legislação específica, utilizar o nome da categoria profissional das secretárias ou secretários para quaisquer fins, sem endosso dos sindicatos de classe, em nível estadual e da organização nacional, nas localidades inorganizadas, sem sindicato ou nível nacional.